tudo bem? Esse vídeo aqui é para o Alexandre, né, que ele tinha pedido para eu postar o vídeo fazendo a experiência do laboratório de combustível, porque ali você tem, dois cientistas tentando fazer um combustível e você tem que calcular a capacidade térmica do tanque onde vai ocorrer a reação química dos reagentes, né? E eles vão gerar um combustível a partir de uma reação, né? Então eles vão, você pegaria o calor, porque para esse combustível ser possível, né, para ele poder ser desenvolvido, no tanque, na hora que ocorrer a reação química dos dois e gerar calor, o tanque ele tem que ter uma capacidade térmica que absorva o calor e não enfim, ele não atrapalhe o funcionamento da reação, né? Porque se ele tiver uma capacidade térmica baixa, se ele não absorver calor, pode atrapalhar o funcionamento do motor, né? Ele pode ficar assim mais alto a rota do motor do combustível, né? Pode ficar mais alto a geração de calor e, e aí você tem uma. Pode, enfim, pode ser que não é isso que você queira, né? Você quer deixar o calor apropriado, assim, por exemplo, num nível, numa quantidade que você possa utilizar, né? Da mesma forma que o tanque, que é o reservatório, ele não pode ter uma capacidade térmica muito alta, né? Porque senão ele começa a tirar, absorver o calor que está gerado e você não consegue utilizar o combustível, né? Então o combustível é só pela reação dos dois das duas substâncias, né? Dos dois reagentes, eles reagem e geram calor, eles vão liberar calor, né? Mas assim, não pode ser nem calor a mais ou nem calor a menos, né? Porque senão se for muito calor, você pode perder o rendimento, né? E uma parte desse calor se dissipa e ele sai da linha da máquina que você vai usar, da linha dele de utilização, ou não pode ser menos calor, senão ele não rende, né? Se o tanque que você está usando, a capacidade térmica dele for muito alta, ele vai absorver, vai tirar o calor, o rendimento vai ficar abaixo. Se for muito baixa, ele não vai absorver calor e o calor vai ser a mais do que você vai utilizar, né? E você pode estar desperdiçando, né? Então tem a questão também de como obter o combustível, os reagentes, o custo deles, né? E você estaria desperdiçando se você ficasse formando um combustível, reagindo, empregando materiais para não utilizar o calor dele, né? Então esse calor ele tem que vir numa medida que esteja também de acordo com a capacidade térmica do tanque, tá? Que você está usando. E o que é a capacidade térmica? É quanto de calor o tanque ele pode absorver por grau Celsius. Por 1 grau Celsius de temperatura que está subindo do tanque, né? Está subindo porque ele está recebendo calor da reação de combustão, né? Então, por 1 grau Celsius que a temperatura do tanque está subindo, é quanto de calor ele pode absorver, reter, né? Que calor que pode entrar nele, né? Aí você vai ver que nós podemos calcular qual é a capacidade térmica desse tanque de forma que ele absorva calor da reação que vai estar sendo liberado, né? Aí, que o calor passe, entre no tanque, né? E de modo que então a temperatura dele vai subindo do tanque que a reação está acontecendo, né? Ela está subindo e ele então vai absorver o calor, né? E tem que ser numa medida também que esteja junto com o calor que um reagente está dando para o outro, né? Porque durante a reação passa calor de um reagente para o outro e passa calor para o tanque, né?
e depois esse calor é liberado, né, para o ar fora, né, para o ar que está numa temperatura mais baixa e é onde você vai utilizar o combustível, né, através da energia térmica, né, que vai ser liberada. Então, algumas coisas assim, durante a reação, o combustível numa temperatura mais alta vai passar calor para o combustível numa temperatura mais baixa. Então, essa é a lei zero, né, da termodinâmica, é chamada assim. Quem está mais temperatura maior passa calor para quem está a temperatura menor. E então o reagente com temperatura maior vai passar calor para o que está a temperatura menor e vai passar calor para o tanque também. E depois os dois eles vão enviar o calor para o ar e o calor vai ser utilizado para fazer força, né, para utilizar como combustível depois. Então, esse simulador, ó, ele vai envolver esse site aqui, Laboratório Virtual de Simuladores, e nós vamos entrar nele. A clicar ver simulação e ele vai mostrar uma situação, né? Ó, precisa do flash, permitir. Descobrindo um novo combustível. Aí você dá Enter, né? Aí vai ter uma conversa, né? Uma conversa gravada entre as duas pessoas. Se descobrirmos esse novo combustível, ganharemos o Prêmio Nobel de Física, com certeza. Nós revolucionaremos a ciência com um combustível que pode ser produzido em laboratório capaz de substituir a gasolina. Calma, calma, tudo ainda não passa de teorias. Vamos preparar os reagentes e o local onde a reação vai acontecer. Na reação, as temperaturas e as quantidades dos reagentes são diferentes. A temperatura de equilíbrio é de 45 graus. Precisamos saber que o calorímetro será adequado para suportar essa reação. Então, tudo bem, ó, as temperaturas dos reagentes são diferentes da do tanque, do calorímetro, e eles vão estar em equilíbrio. Né, nós precisamos calcular a temperatura em que eles vão estar em equilíbrio. A temperatura, o calor é isso, né? Ele vai sair do reagente que está numa temperatura mais alta e vai entrar no que está numa temperatura mais baixa. E o próprio tanque também, porque ele vai estar numa temperatura mais baixa, né? Então o calor vai passar e nós temos que calcular a quantidade de calor que vai ser passada do reagente que está numa temperatura mais alta para o reagente que está numa temperatura mais baixa e para o tanque, de modo que a temperatura deles vai ficar igual e quando a temperatura ficar igual, quando a temperatura atingir o mesmo ponto, nós temos que ver quanto de calor o reagente com temperatura mais alta, né, ele teria dado, ele deu. Né? E o quanto de calor o outro reagente e o tanque vão absorver. Porque é esse mesmo tanto de calor que eles vão passar para o ar e vão repassar esse calor para frente e depois aí ele vai ser utilizado como combustível, né? Então nós temos que calcular o quanto de calor vai passar na reação, a temperatura de equilíbrio que vai chegar e na hora que chegar a temperatura de equilíbrio, o quanto de calor vai ter sido feito, né? Quanto de calor vai ter sido passado para o outro reagente e para o tanque, porque não adianta, pessoal, esse outro reagente e o tanque terem uma capacidade térmica baixa, senão eles não vão absorver esse calor, né? E vai ficar um calor, vai ficar calor a mais, muito calor, né? Então a gente tem que graduar eles para eles terem uma capacidade térmica, né, média, né, que seja boa para alta o bastante para eles poderem absorver uma parte do calor e repassar ele depois, né?
Não adianta a gente fazer eles com uma capacidade térmica baixa, senão eles vão absorver pouco calor. E se fizer com uma capacidade térmica alta, eles vão absorver muito calor também, né? E, enfim, aí depois eles vão repassar esse calor também e vão para utilizar, mas aí ficaria muito calor, né? E você pode não utilizar esse calor inteiro, né? Você vai utilizar uma parte dele só, né? Como até o princípio das máquinas térmicas, né? Você vai utilizar uma parte do calor para o trabalho, né? Não ele inteiro. Então nós temos que fazer os tanques com uma capacidade térmica média, né? Só para lembrar, capacidade térmica média, capacidade térmica é o quanto de calor o tanque e o outro reagente vão absorver durante a reação. Isso vai depender da capacidade térmica que eles têm. Se é maior, vão absorver mais, se é menor, absorve menos. Tudo bem esse ponto? E vai depender de que temperatura eles estão em relação ao reagente mais quente, né, que está numa temperatura maior. Porque se o calor vai sair do reagente que está numa temperatura maior e entrar nos outros, se essa diferença de temperatura for muito alta, vai ficar passando calor até a temperatura deles todos ficarem iguais, que é o equilíbrio térmico. Então, se a gente fizer a temperatura dos reagentes do tanque ser muito baixa, a gente vai estar fazendo muito calor entrar neles e como nós falamos, né, muito calor depois sendo gerado de volta e ele acaba sendo desperdiçado, né? Então a temperatura ela tem que ficar mais ou menos próxima da temperatura do reagente mais quente, né? Nós temos que fazer com a capacidade térmica média também que permita absorver um calor médio, né, vamos dizer assim, nem pouco nem muito, para poder repassar o calor numa medida que o rendimento da máquina vai ser ideal, né? Que o combustível ele vai ter um rendimento alto, né? Um rendimento ideal que ele possa ser utilizado, né? Só para frisar de novo, tá? Não pode ser muito calor sendo gerado, porque senão é desperdício, e não pode ser pouco calor, senão não utiliza, né? Aonde que seria pouco calor? Se a gente fizer a temperatura muito perto dos dois reagentes e do tanque, aí vai passar menos calor para eles. E e se a gente fizer a capacidade térmica deles também ser, por exemplo, muito baixa, né? Aí também eles vão absorver pouco calor, vai entrar menos calor neles. E menos calor é menos calor que vai ser gerado e repassado depois para fora para ser utilizado como energia, né? Para fazer trabalho, fazer força, fazer movimento. Então, se a capacidade térmica for pequena, é menos calor também. Nós temos que calcular o calor num ponto que ele não seja nem pouco, o calor que vai ser repassado para fora, né? Que vai ser utilizado, ele não seja nem pouco e não seja nem muito. Tudo bem? Tem que ser um calor gerado médio, né? E para calcular esse calor gerado médio, é isso que você vai calcular, esse calor gerado médio. Para calcular esse calor gerado médio, nós temos alguns dados, né, desses combustíveis. Nós temos a temperatura inicial deles, que você vai pôr, a temperatura inicial do reagente, que vai estar numa temperatura mais alta, né, para passar calor, a temperatura inicial do que está numa temperatura mais baixa, e a temperatura inicial do tanque. Ele vai te dar, você vai conhecer a temperatura final. A temperatura final, por exemplo, do tanque, né? Quanto você quer que o tanque fique de temperatura dele. Isso é conhecido pela gente, né? Porque nós sabemos qual é a temperatura que um tanque tem que ter. Por exemplo, de um carro, né? Ou qual é a temperatura de um reservatório, dependendo do material dele, né? De um recipiente. Então, se a temperatura final que você quer chegar, você sabe qual é, você vai agora calcular
quanto de capacidade térmica o tanque tem que ter, se baseando naquilo. Ele não pode nem receber pouco calor nele, não pode nem entrar pouco calor, senão ele não vai render, né? Ele não vai repassar calor o bastante para fora depois. E isso ocorreria se a capacidade térmica do tanque fosse mais baixa, ou ele não pode absorver muito calor, senão ele vai repassar o calor para fora e um calor muito fica desperdício, né? Que ele não é utilizado. Então nós temos esses dados, ó. Nós temos esses dados aqui. Cálculo dos reagentes, tá dando para ver? Cálculo dos reagentes é a capacidade térmica do calorímetro, onde deverá ocorrer a reação. Ó, veja que tem os dados, tá? 12 gramas, esse é o reagente A, 12 gramas. Então, ó, olha por exemplo a temperatura. Um dos dois vai ter que estar numa temperatura mais alta. Um dos dois tem que estar numa temperatura mais alta para passar o calor para o outro, né? Então nós vamos deixar assim, ó. Faz que o reagente B ele está a 80 graus dentro do tanque e o reagente A tá, posso colocar, aumentar, ó. Vou passar para 30 graus dentro do tanque. Então o calor vai passar do reagente B, ele vai passar calor para o reagente A, que está numa temperatura menor, né? Tá, aí você quer que a temperatura do tanque no final seja 45 graus, ou do reservatório, né? Depende do material que ele é feito, né? Você quer que a temperatura final chegue a essa, 45 graus, não quer? 45 graus. Aí você tem a temperatura inicial do tanque, que é o calorímetro, né? Qual é a temperatura inicial do calorímetro? 20 graus. 20 graus, né? Então, ó, aí você tem esses dados. Vou pedir para você tirar uma foto com o seu celular dessa tela. Tira uma foto para aí depois você passa para o caderno, né? E quando você passar para o caderno, você varia os valores na sua casa depois, né? Alterando alguns desses valores para você obter novos ou outros resultados, né? Para você ver como que acontece a variação, como que varia, tá? Se você tem a capacidade térmica, é, a- se você aproximar a temperatura, por exemplo, se você fazer a temperatura dos dois reagentes ser perto uma da outra, vai passar menos calor. Se você fizer a capacidade térmica dele ser pouca, vai passar menos calor. Aí não vai dar, porque aí vai ser gerado menos calor vai ser gerado menos calor para utilizar, né? Por outro lado, se você fizer a temperatura dele ser muito alta, a diferença, se você fizer a temperatura ser muito alta, vai passar mais calor, calor a mais. E se você fizer a capacidade térmica deles ser maior, a capacidade térmica do outro reagente ser maior, aí ele vai absorver mais calor. E o tanque também vai estar absorvendo mais calor, né? Então você vai gerar calor a mais. E calor a mais vai ficar desperdiçado, né? Que ele não vai ser utilizado. Então você tem que achar um equilíbrio, tá? Porque a quantidade de calor, ela tem que ficar num ponto médio, né? Para não ficar nem calor a menos nem calor a mais. E vale lembrar também, ó, que se você tem, por exemplo, você faz o reagente B, né? Ele está com 80 graus. Aí ele começa a passar calor, né? Se você faz a capacidade térmica do reagente A ser grande, vai sobrar menos calor para entrar no tanque, né? Vai sobrar menos calor, tá? Se você fizer a capacidade térmica do reagente ser baixa, aí vai sobrar mais calor para entrar no tanque. Aí o tanque na parte final vai sobrar mais calor para entrar nele, tá?
Aí se sobrar mais calor, o tanque vai absorver mais calor, né? E vai poder repassar o calor para fora depois, né? Que esse calor vai ser utilizado depois, né? Aí ele vai ser utilizado, mas tem que ser uma quantidade média, tá? Não pode ser nem muito a mais, nem muito a menos. Tem a capacidade térmica do tanque, do calorímetro, né, no final, ela vai ter que ser próxima da capacidade térmica do reagente A para ficar um equilíbrio, né, para os dois poderem enviar o calor para o meio depois para ele ser utilizado, né, para ele poder ser utilizado, né. Então vai ter que ficar esse equilíbrio, tá? Vai ter que ficar um ponto médio aí. Então o que nós vamos fazer? Nós sabemos a temperatura final que nós queremos que o tanque chegue, né? Vamos utilizar ela para fazer uma conta envolvendo calor sensível. O que é o calor sensível? É o quanto de calor o, o, o reagente A que está numa temperatura, aliás, o reagente B, né, que está numa temperatura maior, ele está dando para o reagente A e para o tanque. Quanto de calor ele está dando? E esse calor que ele está dando está fazendo a temperatura do reagente que está recebendo e do tanque que está recebendo fazer a temperatura deles aumentar. A temperatura deles está aumentando, não é? Então, só um segundinho que eu estou separando o material aqui e nós vamos fazer. Espera só um minutinho, tá? Você tirou a foto tirou um print, tirou uma foto da tela, porque isso vai ser utilizado, tá? Aí, porque aí na sua casa depois você vai alterando. Você vai alterando os valores da temperatura inicial do reagente maior, né? A temperatura inicial do reagente menor, né? Que tem que ficar numa temperatura mais baixa e vai alterando para ver. E você vai perceber que a capacidade térmica do tanque ela tem que ficar perto do outro reagente que também está recebendo calor. Porque os dois eles vão enviar o calor para fora, para o meio depois, e ele vai ser utilizado, né? É, se nós fazermos uma capacidade térmica baixa do reagente que está recebendo, aí sobra mais calor para entrar no tanque, né? Mas aí o tanque vai durar muito, ele vai ficar recebendo calor por muito tempo, né? Depende da temperatura, da temperatura, você já tem quanto ele vai mudar a temperatura, né? Que é a temperatura que você quer que o tanque fique no final da experiência, né? Então, se ele tem essa temperatura só para ficar recebendo calor, você tem de fazer que ele receba mais calor, né, para repassar para fora depois, tá? Então, assim, nessa temperatura que ele tá, ele vai receber mais, ele tem que receber mais calor para passar para fora depois. E já está definido, né? Já está limitado o quanto de temperatura ele vai subir, é 25 graus. Você viu, né? Então, nesses 25, a capacidade térmica dele tem que ficar grande, que é para ele estar recebendo calor durante esses 25 graus, né? Que ele está aumentando, né? Durante esses 25 graus, ele está recebendo mais calor para poder repassar o calor para fora. Ele não pode estar recebendo menos calor, senão ele não repassa depois, né? Mesma coisa, o reagente A, ele, ele vai ficar subindo a temperatura, né? Que ele está recebendo calor. Aí o reagente A ele vai chegar a 45 graus também, né? Que a temperatura dele de equilíbrio vai ser 45, não vai? Aí chegou 45. Como a gente pôs ali, a gente pôs com 30, ó. A gente pôs com 30 graus o ponto inicial dele, né? 30 graus do reagente A. Se ele vai a 45, ele vai subir 15.
Nesses 15 graus, dá para ele receber bastante calor? Dá para ele ficar recebendo calor? 15 graus, depende da capacidade térmica dele, né? Se for maior, ele vai receber mais calor. Se for menor, ele vai receber pouco calor, né? Aí vai sobrar mais calor para entrar no tanque. Aí vai sobrar mais calor para entrar no tanque. E o tanque vai depois enviar o calor pro meio, para fora. Tem que ver só o desperdício, né? Se não ficar muito. Então tem de ficar num ponto médio para tanto o reagente poder enviar o calor para fora depois, durante a combustão, né? Como para o tanque enviar calor para fora depois também durante a combustão, né? Que o tanque também tem que enviar calor. Então eles têm que ficar no ponto médio. Por quê? Porque no ponto médio de calor que eles absorvem, né? Vai ser uma quantidade de calor que vai poder ser utilizado, né? Que vai ser utilizada pela máquina. Vai ser uma quantidade de calor que possa ser utilizada, não muito calor nem pouco calor, tudo bem? Então, ó, cálculo dos reagentes. Vamos lá fazer com calor sensível, né? Reagente B, a temperatura dele começa com 80 graus, tá vendo? Então é ele que vai dar calor para o reagente A e para o tanque. Ó, tá? Começa com 80 graus a temperatura dele, né? Ó, temperatura inicial 80 graus aqui, tá? Temperatura inicial do reagente B, né? Só colocar aqui, ó. Temperatura inicial do reagente B, 80 graus. Aí, qual é a capacidade térmica do reagente B? É quanto de calor ele vai passar para os outros para cada grau que ele vai abaixando. Né? Você sabe que ele vai abaixando porque a temperatura vai diminuindo, né? Quanto de calor ele vai passar para os outros por cada grau que a temperatura dele vai abaixando. Então vamos ver. Quanto de calor? A capacidade térmica dele. Aqui, peraí, aqui. Quanto de calor ele vai passar? Depende da capacidade térmica dele, né? Tem que ver a capacidade térmica. Então, quanto é a capacidade térmica dele, você que vai pôr. Capacidade térmica é massa vezes o calor específico dele, tá? Se você fizer uma capacidade térmica alta, ele vai perder mais calor por cada grau Celsius que ele vai abaixando, né? Conforme ele está perdendo passando calor para os outros, cada grau Celsius que ele está abaixando, se ele tiver uma capacidade térmica alta, ele vai perder mais calor, né? Então, ele vai perder mais calor. Ao mesmo tempo, os outros, ó, aí quem vai receber maior parte desse calor? Nós vimos que tem que ser numa média, tem que ser um pouco o reagente e um pouco o tanque, né? Eles têm de ficar equilibrados, tá? Porque depois os dois vão fornecer uma quantidade de calor que possa ser utilizada pelo tanque, né? Pelo motor, que possa ser utilizada, tá? Então nós vimos que essa quantidade de calor vai ficar numa média, né? Então tá, aí você tem que ver, agora o reagente A, ele vai estar recebendo calor, ele está numa temperatura menor, né? Quanto de calor ele vai receber? Tem de ficar ali no meio, né? Na faixa média, na faixa do meio, né? Quanto de calor ele vai receber? Ele está com 30 graus, isso quer dizer, ele vai receber calor do reagente B. Quanto calor ele vai ganhar, receber por cada grau que ele vai subir a partir de 30? Depende da capacidade térmica que você vai fazer, ó. Capacidade térmica é massa vezes calor específico, né? Multiplicar uma pela outra tem que ficar numa média, tá? Lembre-se que não pode ser nem pouco, senão ele vai enviar pouco calor depois, e nem muito, senão vai desperdiçar, né?
Então tem que ficar numa média, ó. A massa e o calor específico do reagente A. Uma vezes a outra a capacidade térmica, tá? Nós já vamos calcular isso daí, para você ver. E o calorímetro, que é o tanque, sabe que ele vai ficar no final com 45, então ele vai subir 25 graus, né? Tudo bem? Então nós temos que fazer uma capacidade térmica para ele que ele receba uma quantidade boa de calor, né? Uma quantidade média, nem muito abaixo do que o reagente vai receber desse aqui e nem muito acima dela, tá? Sabe que ele vai receber calor, ó. Aí cada grau que a temperatura dele está subindo, ele tem que estar recebendo uma quantidade de calor que fique numa média. Para fazer isso, você vai ter que calcular o calor, a capacidade térmica do tanque, né? E como calculamos a capacidade térmica do tanque? Aí é o que a gente vai calcular na fórmula, na equação que nós vamos montar, né? E essa capacidade térmica ela tem que ficar igual ou parecida com a do reagente A. Tudo bem? E como nós vamos montar essa equação? Como que nós vamos fazer essa equação? Nós vamos falar que o calor que o reagente B está dando para os outros é igual ao calor que o reagente A e o tanque estão recebendo, né? Por quê? Porque a energia se conserva. Se a energia se conserva, é conservação de energia isso, né? O calor que um está dando é igual ao calor que os outros estão recebendo. Então, eu já vou mostrar a tela para você de novo, mas isso é conservação de energia. Então, ó, o calor que o B está dando, ó, calor do B é, é igual, tem que ser igual ao calor do A, que o calor que o A está recebendo, mais o calor do calorímetro, ou do tanque, né? Vou deixar calorímetro, mas é tanque, tá? Você imagina como tanque, ó. Conservação de energia aqui, não é? O calor que um dá, o reagente B dá, é o calor que o reagente A e o tanque recebem, ó. Deixa eu tirar da sombra aqui, tudo bem? Ó, calor que o B dá é o que o A e o tanque estão recebendo. Aí o que o A e o tanque estão recebendo. Então nós vamos calcular o quanto de calor o reagente B está dando e o quanto de calor o A e o tanque estão recebendo. Então vamos lá, é isso que faz com calor sensível, tá? É esse calor que está fazendo a temperatura de um descer e dos outros subir, né? Qual é o calor sensível do reagente B? É a massa dele, o calor específico do reagente B, vezes o quanto de temperatura ele variou, né? Como assim? Ó, calor que o reagente B está dando é a massa M, C é o calor específico e o ΔT, né? TF menos TI, que é a variação de temperatura, tá? É o quanto de temperatura ele está variando. Aí, se você notar, a capacidade térmica é o MC, né? É a massa calor específico. Então, vamos substituir ela já pela expressão do calor da capacidade térmica, tá? Vai ficar desse jeito, ó. Aí a gente faz com os outros depois, ó. Calor que o B está dando é capacidade térmica do B vezes TF menos TI do B, tá? Tudo bem? Capacidade térmica vezes o quanto a temperatura dele está variando. Sabemos que a temperatura dele está indo para menos, tá para baixo, né? Está abaixando porque ele está dando calor. E quem está recebendo o reagente A, que o calor que ele está recebendo é a mesma coisa, tá? Capacidade térmica dele vezes a variação da temperatura. Tá? Mesma coisa para o reagente A, é a capacidade térmica dele vezes a quanto de temperatura ele está subindo, né? Nesse caso, o reagente A está subindo a temperatura. Por quê?
Ele começou numa temperatura menor, mas o calor que o tanque está recebendo, que está entrando no tanque, que é a capacidade térmica do tanque, mesma coisa, vezes quanto muda a sua temperatura. Para o tanque é a mesma coisa, capacidade térmica do tanque vezes o quanto mudou a sua temperatura. É a mesma coisa, tá? E é esse C, a capacidade térmica do tanque, que nós vamos calcular depois, né? Então você vai fazer, ó, capacidade térmica do reagente B. Qual que é ela? Capacidade térmica do reagente B é massa calor específico, ó, 37 vezes 0,7. Aí você vai tirar a capacidade térmica do reagente B. Tudo bem? Massa calor específico. Vamos fazer aqui no caderno, ó. 37 vezes 0,7. Ó, 7 vezes 7, 49. Eu vou fazer e eu vou mostrar, tá? Se você puder, pausa o vídeo agora e vai fazer a conta, aí você volta depois, tá? 7 vezes 3, 21, mais 4, 25, 00952, uma casa decimal, né? Uma casa depois da vírgula, 25, 9, 25,9 é a capacidade térmica do reagente A. Essa é a capacidade térmica que vai colocar aqui no C dele, ó. C 25,9, e você vai multiplicar depois por quanto a temperatura dele desceu, abaixou. Você sabe já quanto vai ser. Quanto a temperatura do reagente B está abaixando? Vamos olhar aqui. Ela está abaixando, ó, de 80 ela vai descer para 45, a temperatura final do tanque, né? Que é a mesma temperatura final desse reagente. Então vai descer de 80 para 45. Quanto vai ser a descida, né? Quanto a temperatura vai ter diminuído nessa descida de 80 descendo para 45? A temperatura vai ter abaixado 35, né? 35 graus, ó. Aí põe aqui na relação 25,9 vezes 35, tá? 25,9 vezes 35, tudo bem? Que é igual, aí, quanto de calor o reagente A recebeu? Quanto de calor o reagente A está recebendo? Vamos calcular também, ó. Reagente A, ó, ele vai subir, a temperatura dele vai subir, né? Começou menor, então ele está ganhando calor, né? Vai de 30 a 45 graus. Vai subir 15, né? Subida da temperatura do reagente A, 15 graus. 15 graus. Aí quanto vai ser a capacidade térmica do reagente A? É a massa dele vezes o calor específico dele, ó. Pega a massa dele é 12 vezes 0,2, que é o calor específico, vai dar 12 vezes 0,2. Vamos fazer a conta aqui. Pode fazer no seu caderno também, tá? Vai dar 2,4. 2,4 a capacidade térmica do reagente B, do reagente A, desculpa. 2,4, tá? É a massa vezes o calor específico dele. Aí você pôs aqui, né? 2,4. 2,4 vezes 15, que é o quanto subiu a temperatura do reagente A, mais o calor do tanque, né? Que é a capacidade térmica do tanque vezes o quanto subiu a temperatura do tanque.
O quanto subiu a temperatura do tanque, você já sabe. Porque se você pegar, ele foi até 45 e ele começou no 20, 20 para 45, 25. Né? Então, a quanto variou a temperatura do tanque? 25 graus. Aí coloca aqui 25. E quanto é a capacidade térmica do tanque? Para você fazer a conta, você não tem e você vai descobrir, você vai achar nesse exercício. Quanto que tem que ser a capacidade térmica do tanque, né? Para ele gerar uma quantidade de calor que possa ser utilizada, né? Então, quanto tem que ser o C, a capacidade térmica do tanque? Você vai calcular aqui, fazendo essa conta. Ó. Aqui, ó. 25,9 vezes 35 igual 2,4 vezes 15 mais C vezes 25, né? Sim, aí C vezes 25 e você vai ter o C, né? O C que você quer achar, né? Aí nós vamos colocar numa expressão aqui e para calcular o C. Ó, primeiro nós vamos fazer 25,9 vezes 35, que vai dar... Aqui eu poderia usar a calculadora aqui do computador, mas vamos fazer aqui no caderno mesmo, né? Para exercitar, né? É bom, né? 5 vezes 9, 45, sobre 4, 25, 29, sobre 2. Se você quiser, ó, pode pausar o vídeo e vai fazer a conta e volta quando você terminar, tá? 3 vezes 9, 27, 2, 3 e 5, 15, 2, 17, sobe o 1, né? 3, 2, 6, 1, 7, 5, 6, 1, 9, 0, 1, 7, 1, 8, 9, ó. Deu isso aqui pra mim, ó, 906,5. 906,5. Aí coloca aqui, né? 906,5. Como se você estivesse fazendo uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau com o x, né? O C seria o x, né? A capacidade térmica do tanque seria o x, né? Tudo bem? É resolver uma equação de segundo grau. Aí vai para o outro lado da equação, faz 2,4 vezes 15. 2,4 vezes 15, 5 vezes 4, 2, 20, sobe 2. 12, 1, 4, 2, ó. 063. Uma casa de vírgula, uma casa depois da vírgula, 36, que vai aqui. 2,4 vezes 15, 36. 36, põe aqui, mais C vezes 25, né? O que é isso? C é a capacidade térmica do tanque, né? Mais C vezes 25, que é a variação da temperatura do tanque, o quanto subiu a temperatura do tanque. Aí você vai ter essa conta para fazer, ó. Vai ser essa linha aqui, 906 igual a 36. O 36 põe do lado esquerdo, né, onde está 906,5, põe menos, né, porque ele passa para o outro lado, ele põe ele do outro lado e ele fica com o sinal, o sinal dele menos, né, menos 36 igual C vezes 25. Aí faz a conta, 906 menos 906,5 menos 36. Faz aqui 5 menos 0, 5, 6 menos 6, 0. Presta 1, fica 8, 10, 7, 8. Ó. Só para relembrar você, caso você não se lembre, para fazer uma subtração, nós colocamos ou uma soma ou uma subtração, né? Deixa eu só achar a conta aqui.
essa aqui, né? Nós colocamos a vírgula embaixo da outra vírgula, né? Vírgula embaixo da outra vírgula, tá vendo? Porque assim você se orienta. 5 menos 0 é 5, né? 6 menos 6 dá 0. 0 menos 3 não dá. Pega um emprestado do 9, fica 10. 10 menos 3 dá 7, né? E o 9 tirou 1, dá 8. Ficou 8, né? 870,5. Aí põe nessa parte aqui da conta. E isso vai dar igual 870,5 igual a C vezes 25. E o C vezes 25 passa o 25 dividindo para o outro lado, né? 25 está multiplicando C, põe ele dividindo e vai dar C igual 870,5 dividido por 25 e faz a conta. Aí você vai dividir 870,5 dividido por 25, estou fazendo a conta aqui. E para fazer uma conta de dividir, veja que a vírgula tem uma casa depois da vírgula no 870, né? E não tem casa depois da vírgula no 25. O que nós vamos fazer é colocar mais um zero do lado do 250, do lado do 25, para tornar igual, né, a quantidade de casas dos dois, tá? E tornado igual, aí dá para tirar a vírgula dali, né? A vírgula não vai estar mais ali. E quem vai estar ali agora é 8.705 por 250. Vamos fazer essa divisão. 250 para 1.000 é 4. Então, para 8.000 é 32, né? 4 vezes 8. 8.000. E para 700? 250 para 500 é 2, né? Aí 500 para 705 dá 205, né? Não formaria mais uma parcela, né? Então, se tinha 32 até 8.000 mais 2 até 700, 34 e sobra 205, não é? 34, ó, já está saindo, hein? Capacidade térmica 34, sobra 205. 205 não dá para dividir 250, igual está aqui. Então, o que você faz? Põe mais um zero na conta. Mais um zero. E aí coloca a vírgula do lado do 34, tá? Porque você está colocando um número que é um zero que não tinha na conta. Então você está começando a parte decimal já do resultado, tá? Não é? Está entrando na parte decimal, fracionária, já não é mais a parte inteira, né? Então por isso nós colocamos uma vírgula. Aí fica 2050 dividido por 250. 250 para 2000 dá 8, né? Para 1000 dá 4, 2008. E sobra 50, né? Então, 8, essa parte aqui é 8 e sobra 50. 50. 50 não dá para dividir por 250, mas se você colocar mais um zero do lado dele, aí vai dar para fazer a divisão. Então você coloca mais um zero do lado do 50 e dá 500. E quanto fica 500 dividido por 250? 500 dividido por 250 dá 2. Então, aí você vem, coloca um 2, depois aqui, né? E sobra 0. Né? 250 vezes 2 é 0 e sobra 0. Então deu 34,82 de capacidade térmica do tanque, do calorímetro. Então você achou, né? E nesse simulador você colocaria depois lá no final da conta esse valor que você achou e ele indicaria o final, né, da história. Ele indicaria o final da história para você, né? Dizendo que você fez a conta de forma certa, né? Que você conseguiu calcular a,
a capacidade térmica do tanque, né? O quanto ela deveria ter, o quanto de capacidade térmica ele teria que ter, com base na temperatura final que ele ia chegar, né? E naquele conceito que nós falamos de ter que ter uma quantidade de calor que possa ser utilizada, né? Que o tanque ele possa absorver uma quantidade de calor grande, alta, o bastante para poder repassar ela depois, né? E ela poder ser utilizada, né? Então, aí com isso você resolve o simulador, tá? Naquela parte lá que eu pedi para você tirar a foto, você faz no caderno. Se você quiser me mostrar com outros valores, com outros resultados, posta lá para mim depois e eu vou vendo, tá bom? Aí você me mostra com outros valores, com outros valores que você fez, outros resultados que deu para você, e quando você variou a capacidade térmica do reagente, aí você achou outra capacidade térmica para o tanque, né? Tá bom? Então vai lá, varia os valores a temperatura, né? Coloca elas mais próximas, mais perto para não receber muito calor, né? Coloca, se for aumentar a diferença das temperaturas, aumenta um pouco a capacidade térmica para poder ficar sendo gerado calor, né? Passado para o outro, para o tanque, para outro reagente e depois repassado, né? Para utilização, tá bom? Então varia e vê se você acerta, se você consegue chegar na capacidade térmica que o tanque tem que ter, tá? Tá bom? Obrigado. Olha, abraços de você ter esperado, ficado aqui assistindo o vídeo, tá? Abraços, até mais, hein? Se precisar de alguma coisa, me chama.